Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aqui na tela, aqui, ó. Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. Vamos repetir o tema? Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então vamos solicitar àqueles que não são inscritos ainda no canal que façam a sua inscrição. Inscreva-se agora aí, tocando em inscreva-se. Ative aí o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos nossas mensagens. E o like sempre será bem-vindo, ok? Agora outra coisa aqui, faça parte de um de nossos grupos Plenitude. Fale conosco pelo contato que está aí na descrição do vídeo abaixo. Temos o grupo geral e cada estado tem também o seu próprio grupo para que os participantes conheçam pessoas próximas de suas casas que estão no mesmo entendimento da Bíblia, tá bom? Então toque aí no título da mensagem de hoje para que possa ver o nosso contato. Então hoje, minha gente, estamos apresentando esse tema aí. Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. Então vamos continuar aqui a nossa mensagem de hoje, tá bom? Então olha só, gente, para a gente começar aqui, para início de conversa. Então pode ter certeza que jamais nós iremos sonegar conhecimento que já chegou a nós, tá bom? Nós não vamos sonegar. Haja o que houver, doa a quem doer. Agora, o que eu vou falar aqui, para a gente continuar ainda, é muito importante para os senhores anotar isso aí. Vamos anotar. O cumprimento das 70 semanas não significa cumprimento cabal de todas as profecias de Daniel. Entenderam? O cumprimento das 70 semanas não significa o cumprimento cabal de todas as profecias de Daniel. Entenderam? Então vamos continuar aqui. Então olha só, é preciso dizer para os senhores que o conhecimento das 70 semanas de Daniel, do jeito que o sistema religioso fala, que os senhores já sabem, é o que também nós achávamos. E quando nós viemos para o nosso entendimento preterista, eu estou falando de mim, no caso nós acompanhávamos algumas pessoas, sobre esse assunto no preterismo, mas tem questões que precisam ser expostas, com clareza, que essas pessoas, na verdade, conjecturam. Eu não estou falando de uma pessoa específica, mas de pessoas que eu já ouvi, mas que já estão mais tempo falando no YouTube. Não se trata de minha pessoa, tá bom? Então é isso. E assim como eu também sou questionador, tem muito mais pessoas como eu também, questionadoras. Então eu não quero correr o risco de apresentar os vídeos aqui e não poder responder com propriedade os questionamentos dos senhores e dessas pessoas, porque os senhores vão perguntar, eu preciso estar preparado para responder, tá bom? Então olha só, gente, antes da gente continuar aqui nesse tema aqui, perguntas que destroem a 70ª semana no juízo, eu gostaria de fazer um pedido aos senhores. Vão lá no canal do nosso irmão Tonelso, façam a inscrição, se inscrevam no canal dele e ative o sininho também para receber notificações, que também o Tonelso está no nosso entendimento aqui de muitas mensagens que apresentamos aqui, Nós procuramos conciliar os entendimentos aí, desde que esteja dentro da verdade. É claro, a gente não pode conciliar uma coisa que não tem sentido, tá bom? Então olha só, gente, para continuar o nosso assunto aqui, que nós não podemos sonegar o conhecimento que já nos chegou, e tem pessoas questionadoras assim como eu, os senhores também questionam diariamente no meu contato pessoal. Então, a gente precisa estar preparado para responder com propriedade e não ficar com rodeios. Então, sobre esse assunto aqui,
que nós estamos apresentando hoje, eu já identifiquei que as 70 semanas de Daniel se trataram de um agrupamento de profecias daquele livro de Daniel que não comporta todas as profecias de Daniel. Entenderam? As 70 semanas não comportam todas as profecias de Daniel. Isso é fato, gente. Isso é fato. Isso não é achismo. Eu não estou falando isso aqui da minha cabeça. Então, as 70 semanas de Daniel, o período não comportam todas as profecias de Daniel. Entenderam? E isso é fato, porque foi assim que aconteceu. Então, outra coisa que é importante. Em nossas pesquisas, nós identificamos também duas versões da Bíblia, que eu já falei no tema anterior, em Daniel 9:24, com deturpações, né, que anulam o sacrifício de Cristo para acreditar a expiação como se tivesse ocorrido, ou para os futuristas, como ainda se fosse ocorrer, né, no juízo contra Jerusalém, né? Para os futuristas e para preteristas, como se isso iria se cumprir somente no juízo. Entenderam? É claro que preteristas não falam que a expiação foi no juízo. Mas vejam, as 70 semanas, elas bateram exatamente no dia da expiação. Como assim jogar a última semana, a 70ª semana, para o juízo? Como alguns preteristas conseguem fazer esse malabarismo e fazer com que a 70ª semana, ou seja, a última semana, caia no juízo. Mas veja, o versículo 24 de Daniel 9 fala que ali é a 70ª semana. Tá bom? Então veja bem, a deturpação desses livros, tudo isso em relação aos futuristas é para sustentar o fim das 70 semanas no juízo final. Entenderam? Entenderam? Então eu penso que nós não devemos seguir essas distorções, tá bom, gente? Eu seguia essas distorções, né? Sem um pleno conhecimento, né? E já larguei de mão essas distorções. Agora, uma didática aqui para para que nós nos situemos. Então, eu vou apresentar uma didática aqui somente para que nós nos situemos. Então, preste atenção. É somente para que nós nos situemos, tá bom? Então, olha só, gente. O decreto de Artaxerxes é o ponto de partida para o início da contagem do período das 70 semanas. Tá bom? O decreto de Artaxerxes é o ponto de partida para início da contagem do período das 70 semanas. 458 a 457 AC. Entenderam? A partir daí começam as 70 semanas. Entenderam? O decreto de Artaxerxes. Então, olha só, gente. Algumas pessoas, elas querem fazer com que a 70ª semana se cumpra lá na destruição de Jerusalém. Entenderam? Os futuristas também usam esse mesmo artifício para que a 70ª semana caia no juízo final. Mas algumas pessoas preteristas querem fazer com que a 70ª semana ela vai se cumprir lá na destruição de Jerusalém no ano 70 DC. Então, essas pessoas ficam arrumando um meio de que o decreto que teria que ser considerado não seria o de Artaxerxes, deveria ser o de Dario em 417, quer dizer, 30 e poucos anos à frente. Entenderam? Mas, olha só o que vai acontecer, gente. Se fizer isso, Cristo também terá que estar expiando o pecado lá no ano 70 DC. Entenderam? No mesmo tempo em que o templo foi destruído. Eu estou falando como preterista, tá bom? Então, olha só, gente, isso é um absurdo. Entenderam? Pois teríamos que anular Daniel 9:24 e também todos os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Entenderam? Uma vez, gente, que Cristo, de fato, isso já aconteceu. Cristo, de fato, ele já expiou o pecado aos 33 anos de idade, a 34 anos de idade, quando foi morto ali no madeiro, né? Não é verdade? E ali se tratou da exatidão da 70ª semana depois do decreto de Artaxerxes. Ou seja,
490 anos cravados, tá? Depois do decreto de Artaxerxes. Entenderam? Então, gente, olha só. Somente para efeito também de entendimento, ainda vamos colocar aqui a seguinte didática, tá bom? Vamos colocar a seguinte didática que eu vou falar para os senhores. Não é que isso está escrito na Bíblia, entenderam? Então, para aqueles desavisados que depois vão ficar aí, não está escrito, você está falando. É somente para entendimento é que eu vou falar. Olha só o que eu vou falar para os senhores. Na 65ª semana, foi o nascimento de Cristo. Tem que ter sido, gente. Até os 7 anos de idade. Então, Cristo teria entre 1 ano de idade e 7 anos de idade. Esse período foi o período da 65ª semana. Entre 1 e 7 anos de idade, Cristo, tá bom? O ungido. 457 anos se passaram depois do decreto de Artaxerxes, quando Cristo nasceu. 1 ano. Então, dali de 1 ano até 7 anos, ele estava no período da 65ª semana. Então, olha só, ele estava na exatidão da 65ª semana. Entenderam? Entenderam? Na 66ª semana, Cristo, o ungido, ele estava com 7 anos de idade. Quando bateu a 66ª semana, Cristo também fez 7 anos de idade. E aquele período foi de 7 anos de idade até 14 anos de idade. Cristo ali, naquele período da idade dele, de 7 a 14, ele estava na exatidão da 66ª semana, entenderam? Até os 14 anos. Então, até ali, aos 14 anos, se completaram 462 anos depois do decreto de Artaxerxes, ou seja, quando Cristo completou 7 anos de idade. Entenderam? Mas o período da 66ª semana, Cristo estava com 7 a 14 anos, entendeu? Ali naquele período de 7 anos, era a 66ª semana, a exatidão da 66ª semana. Vamos continuar aqui para entender. Na 67ª semana, Cristo ele estava com 14 anos de idade. Quando bateu a 67ª semana, Cristo também fez 14 anos de idade até os 21 anos de idade. Entenderam? Ele estava na exatidão da 67ª semana. Ali, quando Cristo completou 14 anos de idade, se passaram 469 anos depois do decreto de Artaxerxes. Entenderam? Agora vamos para a 68ª semana de Daniel. Na 68ª semana de Daniel, Cristo estaria com 21 anos de idade. Quando ele completou 21 anos de idade, também iniciou-se a 68ª semana de Daniel, tá? Então Cristo estaria com 21 anos de idade até 28 anos. Ele estava entre 21 e 28 anos. 7 anos ali é a contagem. Então, até ali, naquele período ali, quando Cristo completou 21 anos de idade, se passaram 476 anos depois do decreto de Artaxerxes. Ali era a exatidão da 68ª semana de Daniel. Entendeu? 68ª semana de Daniel. 476 anos se passaram depois do decreto de Artaxerxes. Agora vamos para a 69ª semana de Daniel. Na 69ª semana de Daniel, Cristo estaria com 28 anos de idade, tá? Entre 27, mais ou menos, 27, 28, a 35 anos de idade. Então, quando completou a 69ª semana, ou seja, quando Cristo completou 28 anos de idade, ali se cumpriu a 69ª semana de Daniel. Então, se passaram 483 anos depois do decreto de Artaxerxes. Entenderam? Eu me enrolei um pouquinho aqui, mas acho que os senhores entenderam. E agora a 70ª semana, a última semana. Na 70ª semana, Cristo estaria com 34 anos a 35 anos. Ele estaria com entre 33 e 35, entenderam? Então, ali, quando ele completou 33 anos, 33 a 34 anos, ali se cumpriu a 70ª semana de Daniel, 70 semanas de Daniel, entenderam? Até ali se completaram 490 anos desde o decreto de Artaxerxes, entenderam? Isso aqui foi somente para que nós possamos entender. Então olha só, gente,
Nós não devemos fazer questão por causa desses 2 anos ali que vocês perceberam. Uma vez que ali está cumprida a 70ª semana, tá bom? Já cumprida, tá? E não passou para 71 semanas, entenderam? Aquele período ali de 7 anos estava dentro da 70ª semana, entenderam? E se não passou para 71 semanas, que passaria somente depois de passados mais 7 anos, então, gente, está na exatidão da 70ª semana. Está na exatidão. Então, 2 anos a mais dentro da 70ª semana seria o que a tradição diz que Cristo poderia ter morrido. Entenderam? Então, pela contagem, é crível que Cristo ele tenha morrido antes um pouco de completar os 35 anos de idade. Ele estaria com 34 anos de idade. Entenderam? Então vejam que para efeito de contagem de 7 em 7 anos, está na exatidão. Entenderam? Está dentro da 70ª semana. E por que está? Porque uma semana de anos, na Bíblia, se trata de um tempo exato. Entenderam? Então qualquer evento ocorrido dentro da 69ª semana está na exatidão, né? Está na exatidão, está exatamente cumprido na exata 69ª semana, entenderam? E qualquer evento ocorrido dentro da 70ª semana está na exatidão da 70ª semana, entenderam? Assim como o ano de nascimento de uma pessoa está na exatidão do ano que essa pessoa nasceu, independentemente do dia e do mês que essa pessoa tenha nascido, entenderam? Então quem nasceu em 1º de janeiro de 2022, uma criança que nasceu em 1º de janeiro de 2022, está na exatidão do ano de alguém que tenha nascido, de outra criança que tenha nascido em 31 de dezembro de 2022. As 2 crianças nasceram na exatidão do ano de 2022, entenderam? Sendo que em meses diferentes. Então a mesma coisa assim, eu nasci em julho de 63 DC, de 1963. De repente, alguém aqui nasceu em janeiro. Então, veja bem, de 1963 também, 63. Então nós 2 estamos na exatidão do ano de 1963. Entenderam? Entenderam? Então, como eu estou falando aqui sobre as crianças que nasceram no ano de 2022, uma em janeiro, outra em dezembro, as 2 estão na exatidão do ano de 2022, sendo que cada uma nasceu num determinado mês. Entenderam? Então, olha só, gente, independe do dia e o ano da 69ª semana que Cristo tenha sido batizado. Ele sendo batizado um pouco antes ou um pouco depois, ele estava na exatidão da 69ª semana. E quando Pedro também tenha indicado pela revelação do Pai Eterno, independentemente se Pedro falou antes ou depois, ou muito tempo, um pouco depois, mas dentro daqueles 7 anos, Pedro está falando dentro da 69ª semana, que Cristo era o quê? Ungido. Vamos ler Mateus aqui para a gente entender. Ó. Mateus 16 a 17. Vamos ler aqui. Ó. Simão Pedro respondeu, tu és o ungido. Percebeu que Pedro está identificando na 69ª semana o ungido? Chegou, né? Tu és ungido, o filho do eterno vivo. O ungido respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16 a 17. Entenderam? Então aí está o tema, perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. Vamos continuar, dia 26 de março de 2023. Daqui a pouco já estou, né? Estou com os senhores aí no chat, aí conversando com os senhores. Tá bom? Então olha só, gente, vamos continuar aqui nesse tema de hoje aqui. Então olha só, ali, naquela revelação do Pai, a Kefa, foi ali o quê? O que foi ali, gente? A exata 69ª semana, entenderam? E da vinda do Messias. Ali foi exatamente a 69ª semana, independentemente de outros eventos que ocorreram ali dentro também. E Pedro falou na exatidão
da 69ª semana, tá? Ali da vinda do Messias. Como dito também nesse texto aqui, ó, de Daniel 9:25. Olha só, Daniel 9:25 vai dizer que isso vai acontecer lá. Ó, a vinda do ungido, olha só. Vamos ler aqui, ó. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, percebeu? Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Daniel 9:25. Perceberam? Perceberam, né? Então, gente, olha só, ali foi a exata 69ª semana. Até mesmo porque ele havia se declarado o Messias, ou seja, o ungido, como podemos ler também aqui, ó, em Lucas 4:17-18. Vamos ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. Olha o cumprimento aqui, ó. O Espírito do Altíssimo está sobre mim, porquanto me ungiu, percebeu? Me ungiu, olha o ungido aí, vindo aí conforme Daniel 9:25, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:17-18. Vamos continuar em nossa apresentação. Então, olha só, gente. Ali era a exata 69ª semana de Daniel. 483 anos passados desde o decreto de Artaxerxes, entenderam? Então, olha só, gente, Cristo estava ali, naquele tempo, próximo de completar seus 30 anos de idade, né? Como podemos ler aqui em Lucas 3:23. Vamos ler. Cristo tinha cerca de 30 anos de idade. Veja, batendo certinho, né, gente? Batendo certinho, né? 69ª semana. Cristo tinha cerca de 30 anos de idade. Ele ainda não tinha completado 33. Então, ele estava dentro da 69ª semana. Isso aqui é ungido, gente. Percebeu? Sem rodeios, sem firulas, nós estamos apresentando com clareza esse tema de hoje. Cristo tinha cerca de 30 anos de idade, percebeu? Quando começou o seu ministério, ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, Lucas 3:23. Percebeu? Então vamos continuar aqui. Olha só, gente, e também ele havia acabado de ser batizado, Cristo, entenderam? Eu coloquei aqui na tela. Ele havia acabado de ser batizado. Vamos ler Lucas 3:21-22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Cristo o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito do Altíssimo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas 3:21-22. Vamos continuar. Tá bom, gente? Então aí está o tema, perguntas que destroem a 70ª semana no juízo, 26 de março de 2023. Então olha só. Ali, minha gente, eram os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel. Entenderam? Cristo estava completando 30 anos de idade. Ainda não tinha chegado à 70ª semana. Então ali eram os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel, mas estava na 69ª semana. Estava entre 483 anos e 490 anos desde o decreto de Artaxerxes. Entenderam? Então vejam a exatidão do cumprimento. Perceberam? Não precisa de firulas, não precisa de rodeios para falar sobre esse tema. Então, o meu objetivo é esse, é apresentar com clareza para os senhores esse tema. Então não há motivo, gente, para esses malabarismos que são feitos, que têm sido feitos por muita gente, a fim de dificultar, na verdade, acaba dificultando, né? Cálculos de algo que é simples de entender. Perceberam? E depois, na morte do Messias, foi o quê? O que aconteceu na morte do Messias? O que seria a morte do ungido?
seria a expiação do pecado. É simples assim, gente. Não precisa de rodeios. Então veja bem, viria em seguida, depois do ministério, o quê? Cristo iria expiar o pecado, então ele iria morrer. Vocês estão lembrando ali do que Daniel falou? Né? Que o ungido seria morto. Quando, gente, que ele seria morto? Em que semana? Se essa semana é jogada para o juízo final por muita gente. Então veja aí, nós estamos apresentando com clareza, com transparência esse tema de hoje. Então olha só, gente, com toda convicção, tá? Eu estou falando com toda a convicção. A 70ª semana, ou seja, 70 semanas, ela foi cravada na exatidão quando Cristo expiou o pecado, ou seja, quando ele foi morto. Não tem o que inventar. Agora vamos aqui ao início das perguntas destruidoras. Como os senhores estão vendo o tema, né? Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. Agora vamos ao início das perguntas destruidoras. Eu coloquei aqui para que os senhores possam acompanhar aqui, tá? Início das perguntas destruidoras. Vamos colocar aqui. Por quê? Porque o nosso tema é o quê? Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. Vamos continuar. Então, olha só, gente. A gente vai ler aqui essas perguntas. Então, eu não vou somente falar sem colocar. Eu vou colocar para os senhores aqui, tá? Lendo junto com os senhores. Por quê? São perguntas e respostas. Então, eu escrevi, coloquei aqui no slide para que os senhores acompanhem também. Então, essas perguntas, elas destroem a falsa doutrina. Eu estou dizendo falsa doutrina, de que as 70 semanas, né, de Daniel foram esticadas ou foram interrompidas antes de Cristo morrer para reiniciar depois de mais de 30 anos. Então isso que é feito, né? Se findando assim somente no juízo final. Isso é uma aberração, isso é uma distorção, gente. Porque quem defende a 70ª semana no juízo final, depois da vinda do assolador da abominação, não terá como responder as perguntas sem dar volta ao mundo com argumentos, com rodeios, sem fundamentação nas escrituras. Entenderam? Então vamos lá. Início das perguntas destruidoras, né? Da doutrina que diz o quê? Que a 70ª semana termina no juízo. Essas perguntas são destruidoras. Eu faço mesmo. Quem disser assim, a 70ª semana se cumpriu na destruição de Jerusalém, eu vou fazer essas perguntas aqui, que é para arrebentar mesmo, tá bom? Para arrebentar. Número 1, vamos colocar aqui, ó. Aos senhores que defendem, tô falando para aqueles que defendem, né? Aos senhores que defendem a 70ª semana se cumprindo no juízo final, pergunta-se, é a primeira pergunta, essa última semana foi no juízo final, como os senhores dizem, ou em Cristo expiando a iniquidade, como o anjo disse para Daniel? E aí? Em quem acreditar? Nos senhores ou no anjo? Eu pergunto. A resposta é: foi em Cristo expiando a iniquidade. Ponto, né? Vamos ler a verdade. Vamos ler a verdade, meu irmão, e largue de mão essas incongruências, né? Daniel 9:24 diz, né? Onde foi? 70 semanas, olha, 70ª semana estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Percebeu que é a 70ª semana? Tem que dar rodeios? Tem churumelas ainda? E trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, Daniel 9:24. Percebeu? Número 2, vamos lá. Outra pergunta aqui. Selar a visão e a profecia de Daniel 9:24 é razão para definir a última semana no juízo final? É? É uma pergunta, sim ou não? Se sim, o anjo teria mentido, tá? E Cristo não teria sido morto nem expiado a iniquidade. Entendeu? Se não, o anjo falou a verdade. E se cumpriu o que diz o verso 24. Correto?
verso 24 de Daniel 9:24. Se cumpriu. Então é isso. Então, se sim, aí Cristo não expiou o pecado. Se não, o anjo falou a verdade e se cumpriu o que diz o verso 24. Número 3 aqui, outra pergunta aqui, ó. São perguntas muito importantes, tá bom, gente? Pegadinhas, né? Em Daniel 9:24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. Pergunta-se: selar a visão e a profecia, selar a visão e a profecia, o que seria isso? Qual visão e qual profecia selada? Seria essa expressão a indicação de profecias completamente cumpridas? Resposta: não. Selar a visão e a profecia significa sigilar a visão e a profecia, ou confirmar e não cumprir cabalmente. E o anjo, em seguida, indicou o quê? O que se cumpriria 37 anos no futuro. E em nenhum momento o anjo disse sobre aquelas coisas futuras como sendo parte das 70 semanas. Ponto. Agora outra pergunta. B. Pergunta-se: o estabelecimento de uma aliança por 7 anos de Daniel 9:7, a qual fez cessar o sacrifício e a oblação na metade da semana, se trata da última semana de Daniel? É uma pergunta, né, gente? Vamos lá, pergunta-se: o estabelecimento de uma aliança por 7 anos de Daniel 9:7, a qual fez cessar o sacrifício e a oblação na metade da semana, se trata da última semana de Daniel? Eu estou perguntando se isso se trata da última semana de Daniel. Sim ou não? Resposta: não. Não. Porque, de fato, aquele período de 7 anos não se cumpriu dentro do período de 490 anos. Para que essa aliança, aquela aliança se cumprisse dentro do período de 490 anos, não deveria se cumprir entre 63 DC e 70 DC, mas entre 28 DC e 35 DC, ou, em média, até o início do ministério de Cristo. E tendo em vista que, nas profecias de Daniel, não há sequer um relato que aqueles 7 anos de aliança feita por pagãos se trataram da última semana. Correto? Mas inventaram que ali foi a última semana sem sustentação nos textos. O que há, na verdade, se trata apenas de conjecturas para dizer que é a última semana. Letra C, pergunta-se. Letra C, pergunta-se: todas as profecias de Daniel precisaram obrigatoriamente, eu estou dizendo obrigatoriamente, se cumprirem dentro das 70 semanas, ou seja, dentro dos 490 anos? Resposta: não. Porque a realidade, meu irmão, é que nem todas se cumpriram dentro daquele período, correto? Essa é a pura realidade. Essa é a realidade já cumprida. Não há o que acrescentar. Entenderam? Letra D. Em Lucas 21:22, Cristo relata o dia do juízo contra Jerusalém da seguinte forma, nesta parte do texto: porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Lucas 21:22. Pergunta-se: esses dias de vingança, ou da vingança, foram para se cumprir todas as profecias nos dias da vingança? Ou encerrar o cumprimento de todas as profecias? Resposta: para encerrar o cumprimento de todas as profecias. Os dias da vingança não ocorreram dentro do período das 70 semanas de Daniel. Correto? Correto. Então vamos continuar aqui, 35 minutos. Então, gente, isso é fato. Isso é fato. Foi isso que aconteceu.
Não tem o que inventar. Entenderam? Isso é fato. Agora outra pergunta aqui, letra E. Pergunta: o período de 70 semanas de Daniel, ou seja, o período de 490 anos desde o decreto de Artaxerxes, se encerrou nos dias da vingança? É uma pergunta. Resposta. Vamos responder. Não. Não. Correto? Por quê? Olha só, gente. Os dias da vingança se iniciaram em 67 DC, em média, quando a aliança ela foi quebrada, impedindo o sacrifício e a oblação, onde diz ali em Daniel 9:27, indo até, em média, agosto de 70 DC, tendo em vista que o templo caiu em meados de 70 DC, pelo relato histórico de Flávio Joséfo, quando Tito rompeu as barreiras, tendo Jerusalém sido incendiada e o seu templo ruído completamente. E digo também que para que as 70 semanas se encerrassem nos dias da vingança, os dias da vingança deveriam ocorrer quando? Entre o ano 28 DC e 35 DC. Pelo menos até o momento em que Cristo expiou o pecado do mundo, como foi indicado por João Batista em João 1:29. Vamos ler aqui ó, o que João Batista falou. No dia seguinte, João viu, e Al-Ruhana, né, viu ao ungido que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro do Altíssimo que tira, expiou, né, o pecado do mundo. João 1:29. Isso aqui não está acontecendo lá no ano 70. Entendeu? Isso aqui está acontecendo ali. Na 69ª semana ia já se completar, Cristo iria expiar o pecado, entendeu? Pergunto, letra F, o período de 70 semanas de Daniel, que é o período de 490 anos a partir do decreto de Artaxerxes, 457 DC, ou melhor, AC, errei aqui, 457 AC, se trata de parte de todas as profecias de Daniel ou se trata de todas as profecias de Daniel? Resposta: se trata de parte de todas as profecias de Daniel, uma vez que de fato, tá? Nem todas as profecias de Daniel, depois da ordem para reedificar os muros e as ruas, se cumpriram dentro do período citado. Um exemplo de profecia de Daniel não cumprida dentro do período das 70 semanas foi o aumento do conhecimento. Basta ler, gente. Sem rodeios, sem enganar ninguém, né? Foi o aumento do conhecimento, que foi a pregação do evangelho no período dos apóstolos, que Daniel citou em Daniel 12, 3-4. Vamos ler, sem enrolação. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça, vamos pensar nos apóstolos aqui pregando o evangelho, aqueles que conduzem muitos à justiça, lembra dos apóstolos? Serão como as estrelas, ora, Shaul, os apóstolos eram como as estrelas, né? Serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá, vamos prestar atenção nisso, gente. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Percebeu? Daniel 12, 3-4. Então, o tema de hoje é esse aí, né? Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. Então vamos continuar aqui, gente. Olha só. Vamos continuar. Ímpios, nós acabamos de ler aquele texto ali, né? Agora vamos falar sobre isso aqui, ó. Ímpios, eles não davam ouvidos à pregação do evangelho. Ímpios não levavam em consideração a pregação do evangelho, como diz a profecia de Daniel sobre os eventos pós 490 anos do decreto de Artaxerxes. Vamos ler aqui, ó. Daniel 12:10. Olha só. Muitos serão purificados, quer dizer, o evangelho estava sendo pregado, né? Purificados na mente, no entendimento. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, quer dizer, os da congregação, os espirituais, mas os sábios sim, percebeu?
Quem eram os sábios no tempo dos apóstolos? Olha, Daniel está anunciando aqui, ó, isso aqui não está dentro das 70 semanas. Ó. Os sábios sim, Daniel 12, 10. Isso aqui Cristo já tinha morrido, gente. Mas os sábios sim, Daniel 12 a 10, versículo 10, né? Então vamos continuar aqui. Olha só, gente. Isso aqui nos faz lembrar que ao pregar o evangelho, Shaul, ou seja, Paulo, ele alertou aos sábios tessalonicenses que estavam indo aqui e acolá, querendo o quê? Aumentar o conhecimento escatológico. É mentira ou é verdade? É verdade. Os tessalonicenses estavam querendo aumentar o conhecimento escatológico, entenderam? E Shaul, ele dizia que eles não se perturbassem, basta ler, né? Mas que obtivessem o conhecimento correto, pois Shaul dizia que primeiramente viria o quê? A apostasia, e somente depois disso que seria revelado o abominador da desolação, o iníquo, de que falou o profeta Daniel também, que Cristo também mencionou em Mateus 24:15, tá? Então vejam que os tessalonicenses, eles eram sábios que iam aqui e acolá querendo aumentar o conhecimento escatológico. Entenderam? Se cumprindo o que foi dito pelo profeta Daniel, nesse texto aqui, ó, Daniel 12:4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá aos tessalonicenses para aumentarem o conhecimento. Eles queriam conhecer mais sobre a escatologia. Tá? Daniel 12:3-4. Mas olha só, gente, eu coloquei aqui. Shaul, como estrela, os conduzia à justiça, né? Dizendo: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso soberano Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Eles estavam indo ali e acolá buscando conhecimento, né? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? É o abominador aqui, né? O abominador da desolação, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Altíssimo, ou se adora, de sorte que se assentará como Altíssimo no templo do Altíssimo, querendo parecer todo-poderoso. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizias quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Quem o detinha, né? Eu vou falar ainda no tema lá, quem detinha o próximo tema é outro tema de outro dia. Para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Todo-Poderoso desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso o Todo-Poderoso lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:1-12. Correto? Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo, 26 de março de 2023. Então, olha só, gente. Minha gente. Então, pessoal, entenda que desfazer o inimigo, o iníquo, aliás, desfazer o iníquo pelo assopro da sua boca e aniquilá-lo pelo esplendor da sua vinda, significa lançá-lo no lago de fogo, entenderam? Na segunda morte. Como diz Apocalipse 20:10. É só ler.
que é o mundo natural, e não matá-lo literalmente, entenderam? Então vamos continuar agora aqui com as perguntas, minha gente. As perguntas. Pergunta-se: todas as profecias de Daniel se cumpriram até os dias da vingança? Vamos lá. Quantos minutos? 46 minutos. Pergunta aqui, ó. Todas as profecias de Daniel se cumpriram? Todas as profecias de Daniel se cumpriram até os dias da vingança? Sim. Sim. A resposta é essa aqui, ó. Sim. Inclusive o período de 490 anos, que se finalizou em Cristo como Cordeiro do Eterno que tirou o pecado do mundo. Porque o período de 70 semanas de Daniel Vamos lá. Porque o período de 70 semanas de Daniel compõe todas as profecias de Daniel, mas não comportam todas as profecias de Daniel, entendeu? Quer dizer, aquele período estão dentro das profecias de Daniel, mas aquele período não comporta, aliás, todas as profecias de Daniel, entenderam? Outra pergunta aqui, letra H. Pergunta-se: se os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel, que se tratou de um período inteiro, sem interrupções, teria que ficar solto lá no fim dos tempos, quando viesse a abominação da desolação, qual a base nas Escrituras que deveria haver esse lapso de 33 anos e meio? Hein? Resposta: não há sequer uma base nas Escrituras para dizer que as 70 semanas de Daniel seria interrompida voltando a contagem depois de 33 anos e meio nos dias da vingança. Até mesmo porque em Daniel 12, 11, se fala daquele tempo futuro pós 70 semanas, ou seja, pós período de 490 anos, como sendo outro período, depois que a abominação da desoladora fosse posta no lugar santo do templo de Jerusalém, de 1290 dias. Percebeu? Esse período aqui é outro período que não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel, ou seja, com os 490 anos após o decreto de Artaxerxes. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Percebeu? Daniel 12, 11. Isso aqui é o texto somente para confirmar, tá bom, gente? Agora, número 4 aqui, ó. Um argumento primeiro aqui, um argumento. De acordo com Daniel 9, 26, Cristo morreu na última semana, no final do período das 70 semanas. Pergunta: se Cristo não morreu na última semana, percebeu? Em qual semana ele morreu? Vamos ler Daniel 9, 26? Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Shaul estava dizendo o quê? Não consideramos mais a Cristo segundo a carne, já não haverá mais lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Vamos voltar aqui, gente, olha só, para a gente parar aqui, ó. Não haverá lugar para ele, ponto. Ó, daqui para cá passaram-se mais de 30 anos, tá? Aí, ó, continua a profecia aqui, ó. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Daniel 9, 26, correto? Resposta. Vamos à resposta agora. Mediante o exposto, não há como afirmar que Cristo não foi morto na última semana. Correto? Ele foi morto na última semana, mas ele não morreu no ano 70 DC. Tá? Ele morreu no ano lá 33, mais ou menos, entre 33 e 35. Se ele foi morto na última semana entre 33 e 35 DC, como pode haver outra última semana a partir de 63 DC? Como pode? Quem apresenta, quem fala isso, que a 70 semana termina lá em 70 DC? É a pergunta que a gente faz. Agora outra pergunta aqui, ó. Se a última semana se dá, ou se deu, né? Quantos minutos? 50 minutos? Se a última semana se deu quando o povo do príncipe, ou seja, Roma,
fez uma aliança de 7 anos, ou seja, de uma semana, de Daniel 9:27, em que semana, a pergunta, em que semana se cumpriu o sacrifício de Cristo, uma vez que o Messias foi morto fazendo a expiação na última semana, como diz o próprio texto, né? De acordo com Daniel 9:24 e também Daniel 9:26, que ele foi morto. Resposta: é certo que Cristo foi morto e fez a expiação onde, de fato, já se cumpriu. Não tem que inventar, gente. Já se cumpriu. Ou seja, entre 33 e 35 DC. Ali foi a 70ª semana, conforme Daniel 9:24. Agora vamos ler Daniel 9:27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Aqui está se referindo ali ao Império Romano, foi feita uma aliança ali através dos reis, né? Com muitos ele fará uma aliança, o governante, aí no caso é o Império fazendo, né? Uma aliança com muitos que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9:7. Agora outra pergunta aqui, gente. O período de 7 anos de pacto ou de aliança firmado se refere a algo dentro das 70 semanas? Ou de cumprimento de depois das 70 semanas? É uma pergunta. Todas as previsões teriam obrigatoriamente que ocorrer dentro do período das 70 semanas, ou seja, dentro do período dos 490 anos? É uma pergunta. Resposta: o período de 7 anos de pacto ou de aliança afirmado pelo povo do príncipe que veio se referiu a um período que já se cumpriu efetivamente, né, depois das 70 semanas. Sendo mais preciso, 37 anos depois, né, de concluída a última semana, ou a 70ª semana. Então, todas as profecias não precisaram ocorrer obrigatoriamente, ou se cumprir obrigatoriamente, dentro do período das 70 semanas. Até mesmo porque isso, de fato, não ocorreu. Porque já se cumpriu, gente. Não tem que inventar. Conclusão. Tá? Vamos concluir. Ainda não é para terminar o tema não, tá? Vamos continuar só mais um pouquinho. Então, olha só, gente. Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. 26 de março de 2023. Vamos continuar aqui. Conversar com os senhores. Depois, a gente colocou aqui lendo com os senhores porque são perguntas e respostas. Então, tive que ler no slide aqui. Então, olha só. O que eu pude verificar, analisando texto e contexto, o que eu pude verificar? Que houveram eventos previstos pelo anjo que deveriam se cumprir e de fato já se cumpriram dentro do período das 70 semanas, entenderam? Do decreto de Artaxerxes até acabar com a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Ungir o Santo dos Santos era o sacerdócio de Cristo, entendeu? Não tem nada a ver com a vida eterna ainda. A vida eterna foi lá no futuro. Como diz Daniel 9:24, correto? Então, olha só, observe que selar a visão, gente, e a profecia, não se trata de cumprir a profecia cabalmente, dita na visão, né? Porque havia coisas que deveriam se cumprir depois que o ungido foi morto na última semana, correto? Embora somente uma versão da Bíblia diga cumprir a profecia, mas isso aí não ia mudar nada, né? Cumprir a profecia, mas qual? Não todas, porque ainda tinha coisa para se cumprir. O que tem sido usado indevidamente para afirmar, por algumas pessoas, para afirmar que a última semana se estenderia até o ano 70 DC, tá? O que não é verdade, gente. Até mesmo porque isso não ocorreu, correto? A partir do decreto de Artaxerxes, começou o período das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos, tá? Do tempo. Aquele decreto foi o cumprimento também da profecia, foi o início, tá? Mas ele precisou, né, estar dentro do período. Mas nem tudo, minha gente, que o anjo falou, necessariamente se cumpriria dentro do período, ou se cumpriu,
porque de fato foi assim, nem de fato se cumpriu, entenderam? Como nós podemos ler aqui em Daniel 9:26, né? Parte B. Olha só. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo. Isso aqui não se cumpriu dentro do período de 70 semanas. Já tinha se cumprido em Cristo, expiando o pecado. Entenderam, gente? Veja que está com clareza a apresentação de hoje. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Até o fim de quê? Das 70 semanas? Não. Até o fim do cumprimento das profecias de Daniel. Tá? Porque as 70 semanas já tinha se cumprido em Cristo, expiando o pecado. Né? Guerras continuarão até o fim. E desolações decretadas. E desolações foram decretadas. Né? Daniel 9:26. Olha só, gente. Então, eu coloquei aqui. Nesse tempo aí, Vespasiano, ele se tornou imperador de Roma, né? A partir de 69 DC, porque Nero havia morrido e tinha entrado 4 reis que só ficaram 4 anos ali, um substituindo o outro, matou um ao outro e tal. Então Vespasiano, ele foi para Roma, tá? E para requerer ali, né, para pleitear ali o direito dele de ser imperador. Em 69 DC, ele foi para Roma. Vespasiano ficou na campanha ali contra ali a revolução dos judeus, entenderam? Então Vespasiano ele passou a ser imperador a partir de 69 DC. Ainda não tinha ocorrido a queda do templo aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, olha só, gente, com certeza algumas pessoas poderão perguntar: quando a cidade foi destruída, Messias? Dentro das 70 semanas ou depois? Quando? Eu pergunto aos senhores. Quando a cidade foi destruída, a cidade de Jerusalém, quando o templo caiu? Dentro das 70 semanas de Daniel ou depois? Se falarmos, olha só, gente, olha só a pegadinha aqui agora. Se falarmos que foi dentro do período das 70 semanas, ou seja, dentro do período de 490 anos, Cristo teria que estar sendo morto a partir de 63 DC. Percebeu o problema? Ou o morto não seria o homem de Nazaré. Imagine um homem de Nazaré vivendo na carne até o ano 63 DC. Se ele morreu em 33, né? Quando todos sabemos que ele morreu em 33 DC, entre 33 e 35 DC. Então, uma das profecias citadas pelo profeta Daniel estava prevista para ocorrer no fim do mundo, na consumação dos séculos. E essa profecia, ela está descrita no texto de Daniel 9:27, né? Daniel 9:27, vamos ler aqui, ó. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. Correto? Então vamos continuar aqui, gente. Olha só, então é interessante que Cristo, estando situado, né, dentro do período de 70 semanas, ou seja, dentro dos 490 anos, ele vem a confirmar que isso ocorreria. Isso iria ocorrer, sabe quando? Iria ocorrer há 40 anos no futuro, gente. Tá? Quando ele falou isso. Porém, ainda na geração dele, correto? Como nós podemos ler em Mateus 24:15, né? Mateus 24:15, onde se lê: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24:15. Então, gente, olha só, isso aqui iria se cumprir dentro do período de 70 semanas? Não, claro que não. Senão Cristo teria que estar morrendo lá depois de 40 anos. Mas ele falou de algo que iria ocorrer no futuro, 40 anos depois, quase 40 anos depois, tá bom? Então, o que temos visto sobre as 70 semanas, tá? O que temos visto sobre as 70 semanas de Daniel é que essa doutrina, ela foi estabelecida dessa forma pela teologia evangélica, de que o período de 490 anos, o período de 490 anos, ele precisa obrigatoriamente se findar na vinda de Cristo em glória, tá bom? E assim ficou estabelecido por essa teologia. Ocorre que os irmãos que tratam dessa doutrina no entendimento preterismo, não estou dizendo todos, alguns, fizeram uma adaptação dizendo que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram, tudo bem. Porém, mantém a mesma afirmação de que o período de 490 anos precisa obrigatoriamente acabar no ano 70 DC.
que é o parâmetro, né, que nós tomamos como tempo que Cristo veio em glória, correto? E houve a destruição de Jerusalém também. Não obstante, tá? Isso não ocorreu, gente. Isso não ocorreu, pois os últimos 7 anos ocorreu no Cordeiro que expiou o pecado do mundo, e não no general Tito fazendo cessar o sacrifício e a oblação dos judeus, correto? Então, gente, olha só, a definição dessa doutrina, ela está errada. A definição da doutrina que está errada, ela estabeleceu que o fim dos tempos, ou seja, o fim do mundo, tem que bater obrigatoriamente com o fim do período que se cumpre as 70 semanas de Daniel. Ou seja, o período de 490 anos desde o decreto de Artaxerxes. Porém, o que eu digo aos senhores é que essa afirmação, essa interpretação com base em apenas 2 itens que vamos falar, acarreta a que o período passaria a ser pelo menos de 527 a 532 anos contra 490 anos, que é o período certo, entendeu? Ou seja, 75 a 76 semanas de Daniel. Olha aí o absurdo. Devido ao acréscimo de 35 a 42 anos, ou seja, 5 a 6 semanas de Daniel. E eu, olha só, gente, eu também, até há um ano atrás, né, mais ou menos, eu copiava, somente repetindo o que foi estabelecido pela teologia dos homens. E por que tais afirmações, elas são feitas dessa forma e ninguém tem coragem de contrariar? Por que até hoje ninguém contrariou? A resposta é porque foi decidido pelos homens que selaram a visão e a profecia de Daniel 9:24 e a afirmação de uma aliança ou pacto, né, com muitos por uma semana, que na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oblação em Daniel 9:27, se trata de que tal semana solta lá se trataria da última semana do período das 70 semanas, ou seja, os últimos 7 anos do período de 490 anos. Entenderam? Do período do cumprimento da profecia referente às 70 semanas. Então, olha só, gente, a questão que já foi dita, tá? Já foi dita aqui anteriormente, é que se esses últimos 7 anos anteriores ao ano 70 DC, iniciado em 63 DC, se trata da última semana, tá? Se tem que ser assim, então, gente, olha só o que vai acontecer. Em que semana, então, Cristo foi morto? Eu pergunto, se lá foi a última semana. Em que semana Cristo foi morto? Se em Daniel 9:26 indica que ele foi morto exatamente na última semana, depois das 69 semanas. Como nós podemos ler aqui, ó. Daniel 9:26. Depois das 62 semanas, é claro que seria na 70ª semana, porque não poderia passar das 70 semanas. Depois das 62 semanas, Cristo não tinha nem nascido ainda, nas 62 semanas. O ungido será morto, e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Vamos voltar aqui, gente, ó. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não terá nada. Ponto aqui, a partir daqui, ó, 37 anos para frente, ó, o que vai acontecer aqui, ó? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerras e desolações, foram determinadas. Ok? Daniel 9:26. Vamos continuar aqui, já estamos quase terminando. Agora uma coisa que é muito importante, aqui. A fim de estabelecer essa doutrina, a fim de estabelecer a doutrina de que o período das 70 semanas obrigatoriamente precisa encerrar na destruição de Jerusalém, ou seja, na vinda de Cristo nas nuvens, na verdade para os futuristas, no juízo que eles acham que ainda vem, eles, os futuristas, estão corrompendo o texto de Daniel 9:24 na linguagem de hoje da Bíblia, incluindo-se aí no texto, né, castigo, eles incluem essa palavra castigo e a revolta dentro do texto, como nós podemos ler aqui, ó. Olha só, deturpado, ó. Daniel, o castigo, isso aqui não está no texto, gente, mas eles incluíram. Fizeram uma inserção aqui, ó, para poder dizer que a última semana de Daniel tem que se cumprir na vinda de Cristo em glória, ou seja,
no juízo. Daniel, o castigo, eu botei até aqui em itálico aqui, porque isso aqui foi inclusão aqui mal feita. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7. Quer dizer, eles querem dizer que iria acontecer somente no juízo. Olha só, os futuristas. Até que termine a revolta. Olha, isso aqui não está no texto original. Não tem nada de revolta aqui em Daniel 9:24, mas eles colocaram até que termine a revolta. E o pecado acabe. Olha só, o pecado sendo acabado lá no juízo, né? Então o seu povo vai conseguir o perdão dos pecados no juízo final? Ai, meu pai. E a justiça eterna do eterno, de Deus, ele coloca o Deus, será feita. A visão e a profecia serão cumpridas, que loucura. E o santo templo será inaugurado. Eles estão pensando nesse templo de Jerusalém aí, né? Literal. De novo, né? E o santo templo será inaugurado de novo. Daniel 9:24. Eles estão olhando para esse Israel, por isso que acontece isso, gente. Para esse Israel que foi criado pela ONU aí. Versão na linguagem de hoje. Olha só que deturpação horrível, né? Tá? Vamos continuar aqui. Olha só. Perguntas que destroem a 70ª semana no juízo. Um tema muito importante, muito bom para colocar o pessoal na parede mesmo, né? Então, olha só, gente. Também estão corrompendo esse mesmo texto na versão da Bíblia, na Bíblia Nova, né? Como nós podemos ler aqui, ó. Daniel 9:4 na Bíblia Nova. Nova Bíblia Viva. O Senhor determinou 490 anos de castigo. Eles é que incluíram essa palavra castigo aqui. Não tem em Daniel 9:4 essa palavra castigo aqui. Eles colocaram. Vamos voltar aqui, ó. O Senhor determinou 490 anos de castigo sobre Jerusalém e seu povo. Assim, finalmente, eles aprenderão a se afastar do pecado. Toda a culpa dos judeus será apagada. Ó, já tinha sido apagada na cruz, mas eles colocam para o juízo final. Então o reino de eterna justiça começará e o lugar mais santo, no templo em Jerusalém, será novamente dedicado, como os profetas prometeram. Daniel 9:24. Que horrível, gente, que horrível que fizeram com a Bíblia. Olha só que horrível, para poder criar uma doutrina, uma falsa doutrina da 70ª semana terminando no juízo. Isso é mentira, gente, isso é mentira. Mediante o que nós estamos apresentando aqui, isso não aconteceu, tá? Para os preteristas aí, isso não aconteceu. A 70ª semana terminou em Cristo expiando pecado e não em destruição de Jerusalém. Perceberam como é que vocês tem que modificar isso aí? Se já falou isso aí dessa forma nos vídeos dos senhores, é só mudar. Eu também já falei coisas que não deveria ter falado, né, que depois mudei, corrigi. Então basta só corrigir, tá? Nós temos que ter a humildade para reconhecer que erramos. Então olha só, gente. Pode conferir que o texto do capítulo 9, né, de Daniel 9:24, ele não fala nem em castigo, nem em revolta, mas eles colocaram, tá? Mas eles fizeram essas inserções no texto para levar incautos, nós não somos, né, a pensarem que as 70 semanas de Daniel terminaram, e os futuristas dizem que ainda vão terminar, né? Terminarão, eles colocaram isso aqui, ó, porque eles fizeram essa deturpação para dizer que as 70 semanas de Daniel terminarão ainda, porque eles são futuristas, né? Depois da revolta e do castigo, a destruição, que na verdade já ocorreu de Jerusalém, né? Então, pasmem, observem que essa doutrina, que está nitidamente errada, ignora completamente, né, o sacrifício de Cristo no madeiro, não é verdade? Para jogar a expiação do pecado lá, o quê? Para o juízo final. Ou seja, no caso dos preteristas para lá no ano 70 DC. Então, olha só, gente, essa doutrina equivocada, que eu já parei de seguir, está dizendo claramente, né, que o pecado ele foi acabado, né, expiado, e o perdão do pecado somente se cumpriu quando Jerusalém foi o quê? Destruída. Correto? Então, olha só, é por isso que temos que parar com esse negócio de copiar e colar e ir atrás de pesquisa de outros. E devemos procurar o entendimento correto. Tá bom, gente? Então, combinado assim? Vamos parar com esse negócio de copia e cola, porque um falou, aí você vai atrás. Aí alguém vai falar assim, não, Rabeci, você também está apresentando um tema aqui e nós vamos copiar e colar o que você está falando. Não, não copia e cola. Observe o que eu estou falando aqui,
veja se tem coerência e busque o seu próprio entendimento, tá bom? Então, minha gente, estamos concluindo a mensagem de hoje. E se você gostou da mensagem, comente, compartilhe, tá bom? Com seus amigos. O próximo tema será quarta-feira. Vamos colocar aqui. Quarta-feira, na verdade, 20 horas, não 19. Um grande abraço. Tchau, minha gente.